TV Itajubá, estamos iniciando mais uma edição do programa Bastidores. Bastidores especial, hoje no gabinete do presidente da Câmara Municipal da cidade de Itajubá, Joel da Guadalupe. Bom, antes da gente começar, o diretor, vamos mostrar aqui algumas imagens aqui, tem alguns quadros bacanas aqui, dá pra gente mostrar? Aqui, um dos quadros mostra depois, né? Ou pode mostrar agora? Dá pra mostrar? Dá para mostrar, tem um quadro aqui, vamos jogar esse quadro aqui primeiramente. Esse é o Mercado Municipal Antigo da nossa cidade, né? Mercado Municipal Antigo, onde hoje fica a Praça do Banco do Brasil, a Praça Doutor Adolfo Olinto. E daqui a pouquinho a gente mostra a outra da Ponte do Mercado Antiga, né? Pode ser ou depois então, tá bom, diretor? Então tá certo. Mas estamos ao lado do presidente da Câmara, vereador Joel da Guadalupe, agradecendo por nos receber aqui no gabinete para contar um pouquinho da sua história. Aqui é um bate-papo, né? Uma entrevista. Você vai conhecer um pouquinho mais do vereador Joel da Guadalupe, o presidente da Câmara. Seja bem-vindo ao programa Bastidores. Muito obrigado, Marco Aurélio. Parabéns aí. Eu quero mandar um abraço a todos os telespectadores da TV Itajubá e através desse programa Os Bastidores. Bastidores é um programa que gosta de sempre contar a história da personalidade do nosso convidado, a infância, como é que ele entrou para a vida pública, né? E quando se fala em política, no programa Bastidores, realmente quando a gente leva alguma pessoa que tem a sua vida pública aí sempre agitada, o programa sempre dá uma quantidade boa de acessos. Então você vai conhecer hoje o vereador do Joel da Guadalupe. Você, vereador, não é de Itajubá, não é? É o título que eu quero receber ainda, se Deus quiser, tem que ser um vereador para me dar esse título. De cidadão itajubense. Opa, quem sabe no futuro, quem né? sabe, mas sou um itajubense de coração. Minhas raízes se aprofundaram aqui. Eu cheguei em Itajubá 3 dias depois da enchente do ano 2000. Cheguei aqui, a cidade estava totalmente tomada ainda pelos os paus, pelas ruas, os barros. A cidade estava fedorenta. Você chegou numa época que estava bem conturbada a situação, né? Eu fui recepcionado dessa forma. Mas aqui realmente se faz jus ao que diz o lema, cidade fácil de ser amada. E eu me acomodo dentro de uma frase do hino de Itajubá, que faz de todo cidadão um novo irmão dos filhos seus. Que bom. Eu fico confortado nessa frase. Então o senhor já veio numa idade adulta, né? Então veio a princípio deve ter vindo para trabalhar. Eu vim com a família. E a convite da comunidade Teotocos Guadalupe, vim para trabalhar, deixei tudo que você imagina. A minha vida inteira para trás disso, antes de chegar a Itajubá, foi na zona rural. Eu sempre fui um agricultor, trabalhar desde criança com meu pai em lavoura de batata, depois fui trabalhar com meu sogro mexendo com pecuária e deixei de lá para cá para vir trabalhar para comunidade Teotocos Guadalupe. Você é de... Eu sou da cidade de Cambuí. Cambuí. Nasci lá. Então a trajetória foi aí. E sempre vivi na vida rural. E quando eu vim para Itajubá, vim para trabalhar junto com a comunidade, quase que serviço meio que voluntário. Ficamos lá 7 anos diretamente com a comunidade nesse trabalho. A comunidade de Teotocos, no ano 2000, também ela estava começando o trabalho, né? Na verdade, a gente estava aí com 2 anos de casa de formação no formato que está hoje, mas a comunidade ela já é bem antiga, ela nasceu em 75, mas nesse sistema que nós temos hoje com um local específico, começou no ano 98. Isso aqui em Itajubá? Aqui em Itajubá. E eu cresci através desse trabalho também, que começou em 75, até a própria comunidade de Teotocos foi crescendo e hoje tem quantas pessoas mais ou menos na comunidade? Nós temos uma participação grande, tem uma liderança mais ou menos uns 200 membros e os diversos trabalhos que a gente atende na nossa cidade, dentro do nosso município. Mas a comunidade de Teotocos é uma comunidade de uma rede de 75 comunidades na Diocese de Pouso Alegre. Mas começou aqui, a Teotocos é a primeira, a Guadalupe é a primeira dessas 75 cidades hoje. E esse interesse da vida pública, quem é o seu padrinho político?
Rapaz, eu juro para você que se eu soubesse, se tivesse marcado assim, Joel, você está indo para Itajubá, você vai para a comunidade, você vai virar vereador, eu dava meia volta e voltava. Deus escreve as coisas, mas não revela, né? Então eu vim para cá, nunca tinha pensado em política, e participando da comunidade foi por muito acaso, assim, no ano de 2008, faltava 2 dias para terminar o prazo de filiação. O pessoal do PSDB foi lá na Guadalupe atrás do nosso amigo Zusa, para que o Zusa pudesse filiar ao partido para ser candidato naquele final daquele ano. Que partido era? Era o PSDB, o qual estou até hoje. Então, aí chegou lá e eu que recebi o pessoal. Só que não tinha ninguém deles lá. Eu chegou no dia seguinte, na segunda-feira, quando a gente reunia todas as manhãs para a oração da manhã, e depois que terminou a oração, os coordenadores, os líderes estavam lá, eu falei assim, teve o pessoal procurando alguém, procurando pelo Zusa, para que pudesse ser o candidato, né, filiar ao partido e tal, porque o prazo termina terça-feira, era uma segunda. Aí um amigo, Paulo, brincou assim, tá bom do Joel ser. E eu falei, não dei nem resposta e todo mundo ficou quieto. Aí depois no intervalo do almoço, o Tatá, coordenador, fundador da comunidade, falou assim, olha Joel, coloca o seu nome, filia sem pretensão. Já que eles procuraram aqui, filia. E assim fez. Eu dei os meus dados para filiar aonde quisesse, porque eu nem não conhecia partido, nada. E filiar no PSDB. Aí, quando chegou nas convenções, o meu nome passou e eu saí fazendo campanha sem ter noção do que era uma política. Não tinha noção nenhuma. Eu tinha entrado na Câmara aqui uma vez na minha vida, em 6 anos, para receber uma homenagem que a comunidade recebeu. Eu vim fazer uma visita. E depois, a segunda vez que eu entrei nessa casa aqui, entrei como vereador. Como vereador. Como vereador. E foi um dos recordes na época, né, da votação. Lembra da votação? Rapaz, 1942 votos. 1942 votos. Segundo mais votado. No ano 2008. 2008. 2008. O senhor foi eleito quando o Dr. Jorge foi eleito prefeito? Então, exatamente. Então o senhor pegou aí, no caso, o primeiro e único mandato do Dr. Jorge, o primeiro mandato do Rodrigo e agora no segundo mandato do Rodrigo. Segundo mandato do Rodrigo. E o senhor já tinha ocupado aí algum cargo na mesa diretora? Eu, no primeiro mandato, já fui o secretário. O secretário é primeiro secretário. Fui o primeiro secretário da mesa diretora. No segundo mandato, eu fui vice-presidente, renunciei o mandato por uns problemas internos aqui. Sim. E tocamos em frente. E eu não sei se você vai perguntar a questão do 17, a gente... Não, a gente vai chegar daqui a pouquinho. Chegar lá. Já vamos chegar lá, chegar lá com certeza. Porque nós vamos até daqui a pouquinho, eu quero saber daqui a pouquinho, depois, né, desse primeiro ano, um balanço desse primeiro ano como presidente, porque é bem diferenciado aí, né? Sim. Ô diretor, já tá, vamos para o intervalo? Já está na hora? Já está na hora? Tem mais um minutinho então? Então tá, daqui a pouquinho estamos aí conversando com o vereador Joel da Guadalupe, presidente da Câmara, aqui no programa Bastidores. Bom, e que balanço o senhor faz dos primeiros 4 anos, quando o doutor Jorge era prefeito? Como é que era o funcionamento da Câmara naquela época? Nós tínhamos 10 vereadores, era uma Câmara bastante atuante também, e foi muito bom trabalhar com o Dr. Jorge também. Tinha muita acessibilidade e a gente tinha uma harmonia muito boa da Câmara com o prefeito, tanto quanto está tendo agora também. Mas era um aprendizado, Marco Aurélio. Porque o que ocorre? E aqui eu quero dar esse testemunho que 90%, eu não vou falar no percentual não, mas eu digo que bem alto, da população, e não é só do município nosso, geral, do Brasil, não sabe da função do vereador. Nós não sabemos, nós não conhecemos o que é a Câmara Municipal interna. A gente tem uma ideia de lá para cá, de fora para dentro, a gente tem uma ideia da Câmara. Quando você entra aqui na Câmara, você vai ver que é totalmente diferente o que é a função, a necessidade e a importância que tem a Câmara de Vereadores. Então, a gente veio, o primeiro ano foi praticamente um ano de aprendizado. E com 3 meses de vereador, eu falei, se cada cidadão for vereador por 3 meses, a gente muda a história desse país. Estamos apresentando o programa Bastidores, aqui pela TV Itajubá, a TV que pega no seu celular.
A autoescola boa mesmo é a Recar. Lá os carros são novos, os professores são bons e o melhor de tudo, é baratinho. Quer tirar sua habilitação? Faça como eu e vem pra Recar. É pertinho da rodoviária. Ligue lá, 3623-5990 ou então 3629-0525. Autoescola Recar, a Universidade do Motorista. 3. Beleza, atenção para o 3. De volta com o programa Bastidores, aqui pela TV Itajubá, hoje no gabinete do presidente da Câmara, vereador Joel da Guadalupe. Ô diretor, mostra para mim um dos quadros aí que eu prometi mostrar, o quadro da ponte do mercado, a antiga ponte de arcos do mercado. Ali ela foi demolida no ano de 1982, eu lembro vagamente dessa ponte. Ela, quando ela foi demolida, eu deveria ter meus 12, 13 anos aí, e deu lugar para a ponte que nós temos até hoje. Muitas pessoas reclamam, mas o fato é que naquela época, vereador, o senhor não estava aqui, mas eu acho que a engenharia não tinha como recuperar essa ponte. Talvez gastaria mais demolindo a ponte do que recuperando. Ela vê que era uma ponte bem estreita e precisava dar lugar a uma ponte mais extensa, uma ponte mais moderna para atender a demanda da população, como ela atende até hoje. Então você continua observando aí essa foto que tem a matriz Nossa Senhora de Soledade ao fundo e pelo desenho do quadro, deve ser aí, eu acredito que deva ser anos 30, anos 40, mas foi um belo quadro, uma bela pintura. E para encerrar também, enquanto você termina de ver essa ponte, ela foi construída foram duas na época, uma nas proximidades do mercado municipal e outra no distrito de Olegário Maciel, na cidade de Piranguinho, onde no Olegário Maciel ela se encontra até hoje. Bom, agora joga para cá, meu diretor. Agora, o vereador Joel, nós tivemos esse primeiro mandato, né, que o senhor teve junto a seus colegas na Câmara, 2008 até 2009, 10, 11, né? Tivemos eleição em 2012. A maioria dos seus colegas, incluindo o senhor, a maioria continuou na Câmara. O que mostrou que nessa Câmara de 2008 a 2011, 12, que eu já perguntei para alguns outros colegas, fez com que o trabalho tenha tido uma boa aprovação da população devido à reeleição de quase todos, né? Perfeitamente. Foram apenas 2 vereadores, eu acho que não foram reeleitos no segundo mandato, de 2012. De 2008 a 2009 a 2012. Nesse segundo, né, após a eleição, no comecinho de 2013, teve a votação aí, né, para os 17, de 10 para 17. E isso acabou contribuindo para que muitos de seus colegas acabaram não se reelegendo. Tivemos uma movimentação grande na cidade, com outdoors espalhando sobre aqueles, mostrando uma posição contrária ao aumento de 10 para 17. E muitos deles acabaram não se reelegendo. Como o senhor, essa manifestação, de que maneira o senhor viu? Que inclusive o nome do senhor estava incluso, já que o senhor votou também para tivéssemos um aumento para 17 vereadores. Perfeitamente. Eu fui um dos vereadores que defendeu os 17 vereadores, por ter conhecido a importância da Câmara. E então, Marco Aurélio, você vê, por 2 vezes eu fui o segundo vereador mais votado na história de Itajubá, com 1.942 votos no primeiro mandato, 2.160 no segundo mandato, e na última eleição a minha votação foi 666. Até foi causa de piada para alguns. E eu defendi os 17. Nós perdemos muito com isso, mas Deus me deu uma graça, e essa eu tenho muito aqui guardado comigo. E eu fui o 10º vereador. E foi uma resposta de Deus para mim, apesar de todo a incompreensão, de tudo que as pessoas interpretaram, de todo o terrorismo que até alguns fizeram, e politicamente também, eu fiquei no limite desses 10.
E Deus me deu a graça de ser o presidente. Eu defendia que a Câmara tinha que ter mais representante, ainda que diminuísse salário, ainda que diminuísse funcionário, cortasse diária, cortasse o que fosse. Nós não poderíamos diminuir o número dos representantes, porque dessa forma nós vamos ter as decisões. A Câmara decide milhões todo dia aqui. As votações, nada o prefeito faz sem passar pela Câmara. Então, um colegiado maior é muito mais democrático e é muito mais olhares para a fiscalização também do Executivo. Então, a minha defesa sempre foi nesse sentido. E Deus me deu a graça de ser o presidente da casa. E eu diria para você, nós vamos apresentar dentro de poucos dias um relatório, tanto dos gastos da Câmara, quanto da produção dos trabalhos dos vereadores. E acreditem, nós estamos gastando mais ou menos de 3% a 5% a mais com 17 vereadores. Não está gastando menos do que 10, não. Nós estamos gastando quase igual gastava com 10 vereadores a Câmara. E estamos produzindo 90% a mais de trabalho. Só para o senhor ver, graças a Deus eu tinha que provar isso à sociedade, porque eu tenho um compromisso com a sociedade. E nós apresentamos ainda, além dessa economia que nós fizemos na Câmara, mostrando que o que gastaram com 16, nós estamos gastando com 17, produzindo 90% a mais, é oficial esses dados, é os mesmos dados que vai ser fornecido para o Tribunal de Contas. Mas além disso, a mesa diretora, com mais 2 vereadores assinando, nós apresentamos um projeto de redução do salário. Já que o pessoal falava em 10 e tal, que aquele salário que pagava com 10, dividindo por 17. Então, o projeto já está tramitando também na casa e nós vamos apresentar esses dados oficiais. Porém, eu digo assim, nós fizemos tudo que a gente tem convicção de fazer e coisa que a população não conhece, porque quando a gente conhece aqui dentro, a gente vai ter um olhar diferente. E dentro dessa discussão, eu estou aqui muito aberto a ouvir essa população, apesar dos números que nós vamos apresentar, dos dados oficiais que a gente está apresentando de produção de trabalho com 17, de produção e de economia que nós fizemos. Para que seja analisado, seja avaliado pela população e se ainda assim a população hoje desejar que seja 10 vereador, que seja 9 vereador, eu estou aqui favoravelmente para apoiar. O último presidente da Câmara, que é o seu colega vereador Santi, ele deixou a Câmara preparada já para que dia 1º de janeiro o novo presidente pudesse receber os 17 vereadores, os 17 assessores? Infelizmente não. Nós tivemos que fazer adaptações aqui na casa, foi preciso adequar os gabinetes, né, construir alguns anexos, aqui, uns cômodos aqui dentro, dividir outros. Então foi preciso se virar nos 30 para que até o dia depois da posse, quando os vereadores já iam retomar, já chegaram com tudo pronto. Uhum. Então não tinha estrutura também. E o senhor teve também que retirar o trabalho expediente daqui da casa, né? O senhor teve que alugar um outro imóvel, né? Na verdade não, porque já tinha um imóvel alugado com 10. Já estava alugado? Já estava alugado, só que era a casa de cima aqui. Agora aí alugou essa que já está no anexo da Câmara. Ah, tá. Para quem não sabe, é a casa uma casa ao lado, a casa do ex-prefeito, Dr. Vicente Vidal Viana, ela que é hoje alugada para que a Câmara possa fazer os seus trabalhos. Sim, mas esse aluguel já foi feito na gestão anterior. Já da gestão anterior. Quando nós entramos aqui, já tinha o aluguel dessa casa, o contrato já tinha sido assinado, inclusive já estava pagando o aluguel. E nessa casa hoje funciona Funciona uma parte da escola do Legislativo, a parte financeira também está lá. Uhum. Mas é bom um dado que é importante a sociedade saber. Nós estamos fazendo uma economia na Câmara e nós vamos devolver, se não 1,5 milhão, 1.400.000 que nós vamos devolver o Executivo de economia da Câmara Municipal esse ano, até o final de dezembro. É um dinheiro que todo final de ano, né, quando a Câmara consegue juntar 400, 500, 1 milhão ou mais, ou às vezes não junta nada, o fato é que quando sobra esse dinheiro, retorna ao Executivo para que ele possa usá-lo da maneira que ele achar necessário, sim, né? Ou é um dinheiro específico que o senhor entrega, esse dinheiro tem que ir para a saúde, esse dinheiro tem que ir para a educação, não tem isso não, o senhor apenas devolve, né? Nós vamos devolver e vamos fazer até um combinado com o prefeito. A Santa Casa está precisando, o hospital está precisando, que seja destinado para atender algumas emergências da saúde, a própria Secretaria de Saúde.
e algumas entidades que estejam necessitadas também. Porque, veja bem, o mérito dessa economia foi da Câmara. Nós trabalhamos para isso, cortamos um monte de coisa desnecessária aqui para dar essa economia que a Câmara tem hoje. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós vamos fazer um balanço, a gente volta fazendo o balanço com esse primeiro ano da Câmara, com o senhor como presidente, e vamos falar, quero a opinião do senhor daqui a pouquinho também a respeito da volta da Zona Azul na cidade de Itajubá. Estamos apresentando o programa Bastidores pela TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Mundo das Utilidades. Tudo para sua casa. Produtos a partir de R$1. Artigos para cozinha, bijuterias, flores artificiais, brinquedos, bolsas, cosméticos, presentes. Mundo das Utilidades. Milhares de itens a preços insuperáveis. Amplo estoque para que você possa comprar mais e pagar menos. Mundo das Utilidades. Aguardando sua visita. Na rotatória da Praça do Soldado, número 115. De volta com o programa Bastidores aqui pela TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Visitando aqui o gabinete do vereador Joel do Guadalupe, presidente da Câmara. Agora, deixa eu mostrar mais um quadro aí para o pessoal. O quadro é um quadro muito bonito, né? Maria, nossa mãe, Nossa Senhora da Guadalupe. É um quadro pessoal do vereador Joel, Nossa Senhora da Guadalupe, a padroeira da América Latina. Nós temos Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Conceição Aparecida, padroeira do nosso Brasil, do qual nós somos devotos e muitos de nós, todos os anos, vamos até a Basílica visitar aí a Casa da Mãezinha, como nós costumamos chamar. Bom, explica para a gente, antes de, então, enquanto estamos focando nesse quadro, vereador, Nossa Senhora da Guadalupe é a padroeira da América Latina, padroeira do México também, não é? Exatamente, ela é a padroeira da América Latina, ela foi uma aparição de Nossa Senhora ao índio Juan Diego em 1531, na montanha de Tepeyac, no México. Nossa Senhora da Guadalupe, então, as igrejas dedicadas a ela ficam mais nessa região, né? Mais na América Central, né? Sim, se bem que no Brasil tem várias regiões que também tem como padroeira Nossa Senhora, né, de Guadalupe, tem igrejas, e aqui em Itajubá nós temos a nossa comunidade, ela tem como padroeira Nossa Senhora de Guadalupe. Antes de jogar, pode deixar mais um pouquinho nesse quadro, ô diretor? Mas esse quadro aí o senhor trouxe quando para cá? Rapaz, o dia que eu pisei aqui como vereador, veio junto comigo esse quadro de Nossa Senhora de Guadalupe. Onde está o gabinete do senhor, fica... Exato, era embaixo do gabinete, ficou lá os 8 anos, e agora já vai fazer um ano que ela está aqui nessa sala da presidência. E se Deus quiser, em 2020... 2020, tá, joga para cá, diretor. Ok, joga para cá. E tá cantando ainda, vereador? Graças a Deus, nós tivemos, inclusive, apresentamos há 15 dias atrás, apresentamos um programa Canção Nova Sertaneja, lá na Canção Nova, Geraldo Joel, e estamos fazendo evangelizar missões com a dupla. O maior sucesso da dupla Geraldo Joel, boa notícia? Boa notícia, uma música que tocou muito na rádio, Eternamente Apaixonado, que é uma música que eu fiz para minha esposa, sempre toca. A gente tem muito prazer. Vamos encerrar com uma dessas duas músicas, tá bom? Vamos encerrar essa matéria com uma dessas duas músicas. Bom, o senhor falou que 2020 por quê? O senhor vai parar com a política em 2020? Ou o senhor hoje, todo homem público, ele é sempre candidato a alguma coisa. E nós estamos aqui também para mexer. O senhor, de repente, é um candidato a prefeito em 2020? Marco Aurélio, uma coisa eu sei. Em 2020 eu encerro o meu mandato de vereador. Sim. Porque eu penso que nós tem que abrir espaço para que outros ocupem. Sim. E outras pessoas têm que experimentar a Câmara Municipal, tem que ser vereador, a população tem que entender que é necessário que esse lugar seja preenchido por pessoas do bem, de boa vontade, que quer fazer o bem. Então, e a vida para mim ela se forma em ciclo. E eu tive um começo, um meio, e eu vou encerrando o meu mandato de vereador. E aí fica muito assim, do jeito que eu entrei na política. Eu fazia campanha, rapaz, sem ter noção do que era a política. Ganhei um par de tênis e saí pedir voto. E eu falava assim, meu Deus, se eu ganhar para vereador, eu vou entender que é um projeto seu, é uma missão sua para mim. Se eu perder, já está encerrado.
Então, eu trabalhei com esse propósito. E da mesma forma que eu trabalhei isso, se Deus tiver algum outro propósito para que a gente assuma em outro cargo público para frente, eu vou muito aderir se for uma vontade de Deus. Tem uma santa da nossa Igreja Católica que fala assim, o grande segredo é fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Então, se for vontade de Deus para a nossa vida, é para o nosso bem. E para o bem daqueles que a gente tem uma missão de cumprir. Então, se existir alguma possibilidade, oportunidade, eu topo qualquer outra coisa. Mas o trabalho de vereador, eu sei que eu tenho que encerrar. Eu não tenho que esperar que eu perca a eleição. Eu tenho que saber um propósito de que eu vou até um determinado limite que vai encerrar, se Deus quiser. É uma história que, de repente, a cabeça da gente pode mudar de hoje para amanhã. Mas o fato é que hoje, segundo o vereador Joel, o senhor, em 2020, o senhor não deve lançar mais seu nome como vereador. Exatamente. Isso é decisão decisiva, de convicção. Falei com a comunidade, certamente a comunidade vai lançar um outro nome que nós vamos apoiar, mas de coração. E eu não estou falando isso por nenhum motivo, não. Há 2 anos, quase mais de 2 anos atrás, antes das eleições, tudo, eu falava isso, olha meu Deus, se eu perder essa eleição, está encerrado. Se eu ganhar, eu vou até 2020. Então é propósito, é coisa de coração, sabe? É um negócio que é muito interno, muito próprio meu. E é com convicção, e que se Deus quiser eu quero sair, como diz São Paulo, combati o bom combate. Né? Guardei a fé e entregar a coroa da justiça. Então eu penso que a gente tem que caminhar nesse caminho, porque a vida, ela não resume, e a política não é o fim, ela tem que ser sempre um meio de você poder fazer o bem comum às pessoas. Entendo assim. O senhor sempre foi do PSDB e hoje é o presidente do diretório do PSDB aqui na nossa cidade. Na verdade é uma comissão provisória, eu estou presidente do... Provisória ainda, né? Isso, é provisória. E como é que o senhor vê, por exemplo, essa política nacional, as pessoas cada vez mais desacreditadas, algumas pessoas, inclusive, conhecidas do próprio partido do senhor, envolvidas em problemas de propina, corrupção, quer dizer, dá um desânimo? Dá um desânimo, essa é a palavra, Marco Aurélio, dá um desânimo. Pessoas que você confia, que você trabalhou pedindo voto e confiando que ajudaria a mudar e, de repente, nos decepcionam. Mas eu penso assim, aí eu já vou falar por outro lado. Nós não podemos entregar os pontos. A sociedade, o maior poder que existe dentro da sociedade é o poder do voto. Porque quem põe os candidatos eleitos são os eleitores. Então o poder está no voto. Se tiver a conscientização de nós escolhermos o melhor, nós vamos sempre ter o melhor. Mas senão vai ser a coisa que está aí. E eu penso que a política hoje está um desastre. Né? E se você correr dela é pior, né? É pior. Porque o que a sociedade tem que entender? A última canetada que é dada todo dia é a política que dá. A política define as nossas vidas todo dia, nas mãos dos que nos representam. Por isso que a necessidade de que tenha conversa, que as famílias conversem, que estudem os candidatos, que não é por aqueles R$20, R$50 que um sujeito vai te dar para você votar no candidato. Aquilo não pode acontecer, porque é coisa séria, é a responsabilidade da vida do ser humano. Né? Enquanto as pessoas estavam roubando aqueles milhões de cidadão brasileiro morrendo nas filas de hospital. E aquele dinheiro que foi roubado salvaria quantas vidas? Então é essa conta que nós precisamos fazer. Agora, se nós falássemos, nós não vamos votar em ninguém, também não vai resolver, porque a quantia de voto que tiver vai eleger aquele candidato que você não gostaria também. Então é preciso conversar, é preciso unir as pessoas, unir as famílias, unir as comunidades, as igrejas, as religiões, para discutir. Nós temos que achar os nomes de pessoas que realmente representam. Então é assim que eu entendo, que eu aprendi da política nesses 9 anos. Zona Azul, o que o senhor acha aí da volta da Zona Azul? O pessoal é a favor, mas está reclamando do preço de um estacionamento particular. Eu concordo também. A Zona Azul é necessária, mas o preço poderia ser... Eu acredito que o R$2 seria um preço bom. É a minha opinião, não depende da gente para regulamentar isso, mas eu acho que teria que ser R$2. Já estaria assim de bom tamanho, até por causa da situação
crítica, né, da crise que nós estamos vivendo. A crise, a gasolina, cada dia está no preço, a gente não sabe a situação. Então, quer dizer, a pessoa já tem esse problema de pagar caro numa gasolina, né? Sim. E ainda R$3, quer dizer, então puxa um pouquinho, né? Puxa um pouquinho. Aí a solução que a gente dá, quando tiver condições, é estacionar um pouco mais longe e vem até o centro a pé. Ou seja, a opinião, gente, é maciça. Todos nós sabemos que a Zona Azul é uma necessidade. Sim. Vai gerar emprego, porque tem que contratar pessoas para fazer o trabalho, né? Para todo o trabalho ali do fichário, enfim, ou agora através da tecnologia, né? Exato. Através com o próprio smartphone ali você resolve, tem essa situação, mas por outro lado é a questão do preço, que de repente a prefeitura poderia rever aí e baixar um pouquinho esse valor. E o vereador, inclusive, já passou a sua opinião. E esse primeiro ano como presidente da Câmara, é o biênio, tem mais um ano. Que balanço o senhor faz desse primeiro ano aqui à frente como presidente da Câmara de Vereadores e é pela primeira vez com 16 colegas? Rapaz, é um desafio. Eu confesso que eu estou muito feliz. Eu queria isso e Deus me deu a graça de estar presidente. E o balanço que eu faço é um novo aprendizado. É uma outra história. E ser presidente é tão difícil quanto você ser eleito vereador. A dificuldade é quase que a mesma. E a gente está tendo a experiência de poder conduzir, então, essa Câmara com 17. Eu só tenho a falar muito bem dos colegas, dos 16 colegas que eu estou aqui, e vou dizer para você, dessas 3 câmaras que eu fiz parte, a melhor é essa. Os 17 vereadores pela dinâmica, o trabalho, vereadores comprometidos, estudam os projetos, quase todos os projetos entram em emenda. Isso é muito importante, porque eles estão estudando, e a Câmara tem sido um trabalho assim tem tido muita união aqui entre os 16. Bom, vamos encerrar esse papo aí. A conversa está muito boa, poderíamos conversar a tarde inteira por aqui, mas sei que o senhor também tem reuniões, a vida de um presidente da Câmara não é fácil, tem que receber, às vezes, pessoas de outras cidades aqui, tem que estar sempre debatendo, reunião daqui, reunião dali, mas o fato que eu gostaria de agradecer de coração a sua atenção aqui para com a TV Itajubá. Enfim, que o senhor possa fazer um trabalho maravilhoso, que o senhor tenha um Natal de muita paz, de muita alegria, Obrigado. todo o senhor, toda a sua família, e que em 2018 a Câmara possa apresentar novos resultados. Isso é muito importante. Muito obrigado, um abraço a todos os telespectadores aí da TV Itajubá e ao nosso amigo Carlos, fundador. É isso aí, esse é o programa Bastidores, que hoje fez uma visita especial aqui ao gabinete do presidente da Câmara, vereador Joel da Guadalupe. Aqui pela TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Forte abraço a todos, gente!